Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. E se o Grêmio ganhar, bota fogo no campeonato, né? Que aí mostra... Não, eu nem tinha pensado nisso, mas acaba botando fogo, né? Completa a trinca, né? Vai ter ganhado todos os jogos diretos contra Grêmio, Palmeiras e o Flamengo, né? Exatamente, caso o Botafogo ganhe, né? Atlético Mineiro também. Do Atlético Mineiro, dos primeiros, exatamente, do G4. exatamente. Mas Contra o ganhou São de todo Paulo mundo do também. G8 atual. Eu Levantei isso ontem. Ganhou do Fluminense. Tem 100% de aproveitamento. É o único time que tem 100% de aproveitamento contra os do G8. atuais do G8. Olá, toco e me voe para mais um podcast Campeonato Brasileiro, Brasileirão 2023. Já passamos de um terço do campeonato, a barrinha de download continua evoluindo. Campeonato que termina em 3 de dezembro, mas que, ao que tudo indica, pode terminar antes de 3 de dezembro, né? Porque o Botafogo tá disparando, abrindo na liderança do campeonato. Mas nós teremos uma rodada importantíssima esse fim de semana, talvez a rodada mais quente do Campeonato Brasileiro, da Série A até agora, porque nós teremos uma espécie de mata-mata dentro de um campeonato por pontos corridos. A última vez que nós tivemos um mata-mata, propriamente dito, no Campeonato Brasileiro foi em 2002. E desde então não tem mais mata-mata. Mas nessa rodada teremos duelos entre os 8 melhores colocados na classificação. E é disso que a gente está aqui para falar hoje. Além disso, nós vamos falar também sobre Série D do Campeonato Brasileiro. O Brasiliense e o Ceilândia tem mais uma rodada nesse fim de semana. Futebol feminino, a gente está na expectativa da Copa do Mundo. No podcast passado, a gente dedicou o programa todo para falar sobre a Copa do Mundo feminina, sobre o amistoso do Brasil. O Brasil ganhou do Chile no Mané Garrincha por 4-0. Está trabalhando, já está lá na Austrália trabalhando. E o Campeonato Brasileiro Feminino, a Série A1, está parada. Quando acabar a Copa do Mundo, será retomada na fase semifinal. Nós estamos gravando na sexta-feira, 7 de julho de 2023. E eu estou aqui ao meu lado esquerdo com Vitor Parrini, da Editoria de Esportes do Correio Brasiliense, Paulo Martins e Danilo Queiroz. Parrini, eu quero começar por você. Qual é o seu destaque da semana no futebol brasileiro? Eu não vou dar destaque nas 4 linhas, vou dar o destaque negativo para a torcida do Corinthians, que foi atrás do Luan no motel, né? O que o futebol brasileiro tá passando pro mundo, tá passando pra juventude, pros torcedores que estão começando a acompanhar o futebol agora. Né? A torcida do Corinthians buscou o Luan, não só agrediu verbalmente, mas fisicamente também. Expôs o jogador que está desconfortável. Até agora nem prestou queixa. A polícia identificou os suspeitos, mas não prestou queixa porque ele está envergonhado. E a situação do Corinthians, o Corinthians é essa, ele não joga, não foi utilizado por todos os treinadores passados e sequer é cogitado pelo Vanderlei Luxemburgo. Ele não joga desde fevereiro, se eu não estou enganado, desde fevereiro pelo Santos. De 2022, né? 22, exatamente. pelo Santos. Que era o técnico, era o Fernando Lázaro, interino ainda. Sim. Pois é, então assim, eu não sei o que dirigentes, o que o futebol tá esperando, né? Talvez aconteça alguma barbárie, algo ainda pior, né? A gente chegar no fundo do poço, porque isso é reflexo das diretorias, né? Que abrem portas para os torcedores ditos organizados. Isso aí é só reflexo. A tendência é piorar, ainda mais num clube como o Corinthians que está em ebulição, né? E só complementando, só atualizando essa questão do Luan, o Renato Gaúcho deu uma entrevista nesta sexta-feira, Sim. dizendo que quer o Luan de volta lá no Grêmio, porque com ele jogou muito bem. Então esse Foi Rei da América. Esse é o retrato aí da situação do Luan. Paulo Martins, seu destaque da semana teve abertura das quartas de final da Copa do Brasil, né? Exatamente. E vou começar aqui. Quem não está na imagem do nosso podcast no YouTube não verá a imagem de agora, mas quem poderá ver essa imagem tem aqui, ó. Esse cartão amarelo vai para a senhora CBF. Por quê? Não é possível que um órgão que se diz sério bata a cabeça dessa forma igual tá sendo com o Palmeiras. Acho que é excessivo de ficar acusando por uma coisa ou outra. O Zé Rafael, gente, vai ser julgado porque falou que o Palmeiras foi roubado na Copa do Brasil ano passado contra o São Paulo. Coisa que, tipo assim, a gente fala às vezes, nos anos 90 não tinha isso, mas, por exemplo, falar que algo é roubado é tão escandaloso assim que não pode? Que não pode? Aí a CBF faz o que tá fazendo, batendo cabeça com o Palmeiras de graça, afasta o Jean-Pierre Gonçalves Lima, que foi o protagonista da não expulsão do Endrick no jogo do último domingo contra o Atlético Paranaense, e no meio da semana o Palmeiras tem 2 pênaltis não marcados contra o São Paulo, na Copa do Brasil.
Mesma reclamação do ano passado. Claro, foi apenas 1-0 e, para meu gosto, barato. São Paulo deveria ter até goleado o Palmeiras, acho, nesse jogo de ida. E não conseguiu. Deixa o jogo aberto pra volta no Allianz Parque. Palmeiras que não tá jogando bola desde a volta da data FIFA. Mas, cartão amarelo. E meu destaque negativo é pra CBF, que tá batendo cabeça de graça. Inclusive, o cartão amarelo oferecido aqui de presente pelo querido Rodrigo Raposo, árbitro da Federação de Futebol do Distrito Federal. Vou deixar aqui ao centro, um pouco mais central mesmo, mais virado pro meu lado, porque pelo menos é da minha parte, não é da parte dos senhores. Mas vou deixar aqui registrado esse pequenino ato. Eu, antes do destaque do Danilo Queiroz, eu vou fazer uma ponderação. Eu acho que dizer que o campeonato é roubado, o jogador tem que ter responsabilidade. Ele tem que ter responsabilidade porque isso estoura lá na torcida. O jogador, quando dá entrevista, um jogador profissional, ele é um formador de opinião. Então, assim como nós somos formadores de opinião, assim como o treinador na hora que dá entrevista coletiva, o jogador na hora que diz que o jogo foi roubado, entre aspas, porque eu também não tenho prova, então eu tô colocando aqui entre aspas. Então, o jogador, quando vira pra torcida e diz que o jogo foi roubado, ele tem uma responsabilidade nisso. Porque se uma torcida do Vasco da Gama derruba o muro lá de São Januário para tentar invadir no gramado e bater no árbitro, ou qualquer outro tipo de reação, a torcida do Santos naquele outro episódio, o jogador também tem parte nisso. Então eu acho que o jogador tem que ter responsabilidade, sim. Se foi roubado ou não, cabe aí a comissão de arbitragem, Wilson Seneme, avaliar isso, nós da imprensa analisarmos. Hoje nós temos inúmeros recursos, a gente não está num campeonato brasileiro dos anos de 1959, quando começa o campeonato para a CBF, nem de 1971, quando começa a era moderna do campeonato brasileiro. A gente está no campeonato de 2023, tem câmeras para todos os lados, assim como estão nos vendo aqui por vários ângulos. O campeonato brasileiro está aí para ser fiscalizado e auditado da melhor maneira possível. Eu só discordo de você, eu acho que o jogador de futebol tem que ter responsabilidade. Dizer que foi roubado não cabe a ele, cabe a uma auditoria, a fiscalização do campeonato. E esses fiscais, inclusive, somos nós da imprensa. Eu lamento que o Zé Rafael esteja passando por essa situação, mas também o que o Zé Rafael faz é reflexo do que o treinador dele faz. Um dos treinadores que é mais expulso no país, só perde pro Fernando Diniz, levantamento do GE recentemente. Então, se a cabeça dos jogadores não anda tão fria, como diz o livro do Abel Ferreira, alguma coisa está acontecendo dentro do Palmeiras e eles precisam rever. É só essa ponderação que eu faço. Danilo, seu destaque. Adorei a ideia do cartão, viu? Pô, peguei de surpresa aqui. A ideia do cartão é ótima. Qualquer coisa eu retiro, que o cartão Aliás, eu acabei de te dar um cartão amarelo aí, sem querer. Não? Fica à vontade aí, vai. Cartão amarelo, tem que ter responsabilidade, jogador. Tá vendo aí? Vai pra súmula, tá? Você só fala de coisa ruim também, bicho. Vamos falar de coisa boa. A janela tá aberta aí, abriu essa semana, na segunda-feira, né? Chegou o momento dos times se reforçarem pra tentar melhorar. O Flamengo já jogou com o Luiz Araújo. Tem jogador chegando toda hora. O Vasco quer o Lucas Se o Prato. Bruno Henrique faz aquele gol, como diz o Milton Leite, o Luiz Araújo, eu se consagro, né? Se consagra o Milton Leite. Vamos falar de coisa boa também, né? A janelinha tá aberta aí, os times vão poder se reforçar. O Flamengo já fez isso. O Palmeiras tá com o jogador chegando, não, né? Não, mas tá mandando embora Rafael Navarro e Bruno Tabata. Palmeiras tem um avião, cara. O Palmeiras chegou verdade, um avião me desculpa, aí. tem um avião é reforço. Aliás, Inclusive não jogou nada contra o São Paulo. Tá, o avião, tá de sacanagem com a minha cara também, hein? Aliás, o Qatar vai conseguir juntar Bruno Tabata e Rodrigo Tabata, né? Maravilhoso. Já tem o Rodrigo Tabata jogando lá no futebol do Qatar e agora pode ir o Bruno Tabata pra lá. Inclusive, fazer um pequeno parêntese aqui com o que o Danilo tinha falado, né? O Vasco tá perto de anunciar o Lucas Prato. Parabéns ao Vasco, né? Que vai anunciar um atacante quase aposentado, reserva do 24º colocado do Campeonato Argentino. Eu só quero deixar claro que esse programa tem a direção de um vascaíno. Então, se vocês ficarem falando mal do Vasco... E não, tem o Ed Alves, ele pediu pra falar bem do Vasco também. Vocês não estão vendo aqui, mas tem um vascaíno cuidando da produção desse programa e ele falou comigo que se falar mal do Vasco, o podcast vai ser derrubado. Se o programa cair, né? Já tem alguma coisa a ver com o Vasco, né, velho? Mas deixa o Danilo concluir aqui. Não bota pilha não, Danilo. Se o Danilo concluir aqui o destaque dele. Não, era isso só, mas a gente poder seguir também um destaque esse pro nosso Paulo Maradona, né? Tá esse cabelo Muitas chique graças, aí. Eu tô esperando o Ed Alves pra poder tirar algumas O fotos legal aqui. é que tá bem do lado da câmera, Alguém né? tem que falar isso. O meu destaque, galera, é o seguinte. O Correio Brasileiro publicou uma matéria hoje sexta-feira, que eu digo, né? 7 de julho. A gente publicou uma matéria mostrando que essa é a rodada mata-mata, como eu comecei dizendo.
que vai colocar frente a frente os 8 melhores times do Campeonato Brasileiro. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Vai ter um duelo entre o primeiro colocado Grêmio e o segundo Botafogo. O contrário. Entre o primeiro colocado Botafogo, obrigado pela correção. Tá vendo aí? Depois os outros que falam, o Botafogo não é mais líder depois que o Castro foi embora. O primeiro colocado Botafogo contra o segundo colocado Grêmio. O terceiro colocado Flamengo contra o quarto Palmeiras. Danilo, e os outros duelos? Os outros duelos, quinto colocado, só pra eu ver que certinho, porque tá impedido, é o Bragantino, que vai pegar o São Paulo no domingo, 16 horas. Exatamente. E o Fluminense, que é o sexto, vai pegar o Internacional, que é o oitavo. A gente vai começar falando sobre Botafogo e Grêmio, mas eu quero lançar um desafio pra vocês. Qual é o jogo mais importante da rodada? É este. Acho que em termos de tabela é o Botafogo e Grêmio, mas eu acho que assim... Pra quando mim, se tabela você de futebol são mais importantes. Se vocês tivessem que escolher um jogo pra assistir, cara, só vou ter tempo pra ver um Flamengo, jogo. Qual desses? Flamengo e Palmeiras. Botafogo e Grêmio. Aliás, Grêmio e Botafogo que eu jogo em Porto Não tem como Alegre. escolher, não. Ó, 16 horas eu vou assistir Vasco e Cruzeiro, vamos por horário. 18h30 Por horário, Atlético sim, e se Corinthians, considerar assim. 21 Palmeiras e Flamengo. No domingo é mais difícil que tem 2 jogos aqui simultâneos, mas vou de Fluminense e Inter. Todos esses jogos aqui, até o que saiu na matéria, vale alguma coisa, cara, pra quem tá... Eu acho que no horário nobre do domingo eu veria São Paulo e Bragantino. Acho que vai ser um jogo melhor. Eu vi gente criticando, mas Pois acho é. que é um ponto positivo da CBF, né? De ter espalhado os jogos aí pelos Claro. 2 dias e em vários horários. Quando né? eu conversava... bem dividido hoje. Geralmente, Flamengo e Palmeiras seria o jogo das 16 no domingo, né? Assim como um Grêmio e Botafogo. Então é um ponto positivo, né? Sim, agora eu vou destacar o ponto negativo, que inclusive eu conversei com o Danilo. Quando é o Campeonato Brasileiro, a distribuição dos jogos é excelente. Né? Os horários, bonito. Domingo passado, a seleção brasileira jogou às 10h30 da manhã, no Mané Garrincha. Quando a seleção masculina joga, tudo para, não pode ter nada, nenhum jogo. Pois no mesmo horário de Brasil e Chile, amistoso de despedida da seleção brasileira aqui em Brasília, no Mané Garrincha, 4-0 para a viagem para a Austrália, nesse mesmo horário, sabe quem estava jogando? Corinthians e 0, Bragantino. Bragantino 1. Corinthians e Bragantino no mesmo horário. E eu dei uma fiscalizada nas redes sociais, dei uma fiscalizada em nós, sites, portais de imprensa. Naquele mesmo horário, o assunto Corinthians estava lá em cima e a seleção, aqui embaixo. Então, que a CBF, nos próximos amistosos da seleção e até mesmo, de repente, na Copa do Mundo, trate um pouco mais, com cuidado, né, o produto que é a seleção brasileira feminina. Ela valoriza um, que é o Campeonato Brasileiro, e desvaloriza o outro ao mesmo tempo, né? Exatamente. E foi um amistoso legal. Precisava ser naquele horário somente esse jogo. Colocava o jogo do Corinthians pra de tarde. Quem sabe o Corinthians até tivesse um resultado melhor. Se fosse tarde. Quem sabe. Esse negócio da rodada também bem distribuída, depende da rodada. A próxima, por exemplo, tem um jogo sábado e o resto tudo tem 2 que não vão ter, né? Por causa da... Sim, que é da os Sul-Americana. jogos do Corinthians e do do América. Corinthians e do América. Mas o restante tá tudo amontoado no domingo. Tem um jogo sábado, que é do Botafogo, e tem uns 3, 16 horas, incluindo Fla-Flu e São Paulo e Santos. Por exemplo, tudo junto. É verdade. Tudo no mesmo horário. Parrini, Grêmio e Botafogo, arena do Grêmio, esse jogo. E aí a gente começa a debater esse jogo. O que vocês esperam desse jogo? Começando por você, Parrini. Bom jogo, hein? Assim, eu, em termos de tabela, eu acho que é o mais importante, porque é o jogo que vale mais coisa, né? O líder contra o vice-líder. Embora a diferença seja grande entre eles. Embora seja grande, mas 7 eu acho pontos, que é um bom jogo. Chance de cortar para 4. Bom jogo para o Grêmio cortar um pouquinho essa vantagem, né? O joguinho dos dois Soares, né? Tem o nosso Soares e o Soares, o Uruguai. Não tá confirmado ainda, mas a tendência é que joguem, né? Soares Uruguai joga. Né? Jogam os dois. Bacana. Assim, eu acho que é um jogo perfeito pro Grêmio. O Grêmio propõe um pouco mais de partida. O Grêmio que tá mudando a cara, né? Tá fugindo um pouco de ser aquele Grêmio só de Copas, né? Acho que é porque o Renato também tá planejando jogo a jogo, né? Tá em segundo no Campeonato Brasileiro, então vamos dar um sprint aqui também, vamos ver o que a gente consegue buscar. E eu acho que por ser em Porto Alegre, o Grêmio vai jogar pra cima, e acho que é aí que entra o Botafogo, né? O jogo perfeito do Botafogo, é aquele time um pouquinho mais retraído, que gosta de jogar mais reativo e não propõe tanto. Então, assim, eu acho que vai ser um bom jogo de ideias opostas, mas difícil projetar também um placar. Bom jogo, né, dentro do Grêmio. Paulo, uma curiosidade, né? A gente vai ter um Grêmio e Botafogo lá em Porto Alegre. Cara, é incrível o futebol brasileiro. O líder do Campeonato Brasileiro é comandado por um técnico interino, cara. O famoso caçapa, né?
Inclusive, por curiosidade, Caçapa. Cláudio Caçapa, que inclusive, pra minha surpresa, foi o técnico mais caro do Cartola no mercado nessa rodada. Viu? Sério. Sim, Por causa ele é do o técnico mais Castro, caro, ele né? pega o técnico e valor. Deixa, vou explicar não, deixa eu ver. Mas enfim, pelo menos enquanto ele esteve à frente, o Botafogo garantiu algo de resultado, né? Continua na ponta do campeonato, é realmente curioso, né? E até mais curioso que esse comando interino permanente no Botafogo, não vou dizer permanente, mas que ainda permanece, né? É curioso pelo fato do Botafogo ainda não ter ido atrás de alguém no mercado, né? Tá negociando com calma, já foi atrás de nomes como Bruno Lage, mas ainda vai com o interino e com o time jogando ok, dando o resultado que precisa. Perfeito. Só que eu considero que esse pode ser um dos jogos mais importantes do campeonato, né? Inclusive, pra minha aposta lá no começo, se o Grêmio ganhar, vai puxar a sardinha até pro meu lado. Porque o Grêmio, como o próprio Parrini disse, tem essa oportunidade de jogar em casa, né? De ser um time que, inclusive, pra mim, surpreende que o Renato não esteja poupando tanto no Campeonato Brasileiro. Vai lembrar, o Grêmio tem jogo no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Bahia também. Jogo da volta, né? Que empatou no último minuto em Salvador. Também com problemas de arbitragem, né? Um puxão claro que não deram na área do Grêmio para marcar um pênalti. Mas igual vai com um placar empatado pro jogo de volta também em Porto Alegre, ou seja, não viaja. E o Botafogo vai ter confronto pelo play-in da Sul-Americana contra o Patronato da Argentina no meio de semana. Talvez nem viaje, né? Quer dizer, não volte pro Rio de Janeiro, porque como é ali... O Patronato, o estádio do Patronato é pequeno, então eles devem jogar na cidade de Santa Fé, no estádio do Colón. Então, deve fazer essa conexão de Porto Alegre pra Santa Fé, que é até mais perto do que voltar pro Rio de Janeiro. E só um complemento rapidinho. Claro. Eu falei sobre o Renato tá apostando um pouco mais no Campeonato Brasileiro, o Paulo endossou isso daí. Acho que contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, o Soares jogou. Agora na Copa do Brasil não jogou. Isso já mostra um pouquinho a cara do Renato Gaúcho. Tudo bem que o Tá Soares... falando bobagem, ele Soares... se machucou no aquecimento, Não, cara, ele cara. jogar. Não, cara, mas isso mostra também Não um pouco mostra, do cara. comprometimento dele. Você com não viu nem a outro- entrevista do outro- Renato. outro- O Renato falou, o Soares, a questão do Soares, eu entendi o que você estava falando, mas a questão do Soares é jogar jogo. Por exemplo, ele jogou contra o Bahia porque ele tava bem. No outro jogo Você tá ele ia falando em relação jogar. ao dor do Vai ser joelho, sempre né? assim. Dor do É, joelho. Não, e vai ser jogo ele sempre se assim. machuca, no Ele só vai aquecimento jogar jogou. quando ele tiver condição. E é certo. Eu entendi o que você falou, tem lógica, mas esse caso do Soares, tipo, não é exemplo É. porque foi questão física Sim, E mesmo ele ali. foi liberado, né? Só ainda não teve data, né? Pra poder ir a Barcelona. Não, mas ele deve ir a Barcelona quando der, né? Quando o Grêmio tiver um pouco mais de espaço na agenda. Por agora não deve ser, até porque tem Copa do Brasil em cima, pra poder tratar essa questão do joelho dele, uma artrose, né? A artrose realmente é bem complicada e tem realmente esse confronto. Uma outra coisa que, não marcando você, Parrini, mas eu queria discordar que o Botafogo é um time muito mais reativo. Acho que o Botafogo tá sabendo já, com esse conforto na liderança, sabendo propor um pouco mais o jogo, né? Saindo, inclusive, acho que destaca o trabalho dos volantes do Botafogo, né? Um trabalho duplo com laterais e pontas, né? No caso do lado esquerdo, mas com o Hugo e com o Vitor Sá, por exemplo, um lado a destacar muito. O Botafogo se acertou com a lateral direita, né? Infelizmente, com a lesão do Rafael, que era titular, entrou o de Plácido fazendo um bom trabalho também, jogando ali junto com o Júnior Santos. E o Tiquinho Soares, que é o artilheiro do campeonato, né? Que tá fazendo um trabalho espetacular. E o Botafogo vai levando nessa base. O jogo é muito importante, inclusive eu até coloquei que é mais importante dentro do aspecto de futebol e do aspecto de tabela do que Flamengo e Palmeiras. Por exemplo, aliás, Palmeiras e Flamengo, que eu joguei em São Paulo. Porque se o Botafogo ganha, ele abre 10. Né? Eu acho que o Flamengo, que é o terceiro, pode reduzir ali coisa pra 8, 9 pontos de diferença, mas ainda assim abre ainda mais. Se o Botafogo chega a vencer o Grêmio em Porto Alegre, até porque o Grêmio ainda tá invicto com o Renato em casa no campeonato. O único mandante que ainda tá invicto no campeonato. Ah, não, aliás, salvo o Botafogo. O Botafogo também tá invicto em casa. Os 2 jogos que perdeu foram fora. É porque o Grêmio não perdeu no ano ainda. No ano, na arena. Exatamente. No ano. 2023 todinho. Com o Renato. Então, assim, é um jogo importantíssimo porque o Botafogo vai pra derrubar mais esse tabu, né? Fez isso com o São Paulo, ele fez isso com o Abel Ferreira e pode agora fazer com o Renato. E se o Grêmio ganhar, bota fogo no campeonato, né? Que aí mostra... Não, eu nem tinha pensado nisso, mas acaba botando fogo, né? completa a trinca, né? Vai ter ganhado todos os jogos diretos contra Grêmio, Palmeiras e o Flamengo, né? Exatamente, caso o Botafogo ganhe, né? Atlético Mineiro também. Do Atlético mas tô falando Mineiro, dos primeiros. exatamente, do G4. exatamente. Mas Contra o ganhou São de todo Paulo mundo do também. G8 atual. É, Levantei isso ontem, Ganhou do Fluminense. tem 100% de aproveitamento. É o único time que tem 100% de aproveitamento contra Dentro os do G8. atuais do G8. Exatamente. Agora, Danilo, é o jogo mais importante entre Grêmio e Botafogo desde aquele nas quartas de final da Libertadores de 2017, né?
Em 2017, o Grêmio elimina o Botafogo nas quartas de final. O Botafogo era um time tão desacreditado naquela Libertadores como é agora no Brasileirão. O Botafogo caiu num grupo da morte, né? Eu detesto essa expressão grupo da morte, mas caiu no grupo mais forte da Libertadores naquele ano. Vindo da pré, inclusive. Vindo da pré. Eliminou Olímpia, Colo-Colo na fase de grupos Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil e Estudiantes de La Plata. Exatamente. Passou em primeiro lugar Passou no em grupo, com mérito. Ganhou fora e tal. Avançou às quartas de final. Então, Danilo, eu acho que é o jogo mais importante desde aquele, né? Não, sim, até porque o Botafogo ficou um tempo também sem disputar as partes superiores da tabela, né? O Grêmio também normalmente abre mão do Campeonato Brasileiro, com exceção desse ano. E naquela ocasião, se eu me lembro bem, o Botafogo jogou melhor também, né? Sim, fez uma No partidaça no contexto, Olímpico. né, Jogo Olímpico não, na arena do Grêmio. Na arena e na volta também, né? Na volta. Foi até no Maracanã esse jogo. Na Não, volta. foi no Newton Santos o primeiro. Foi, né? Primeiro jogo no Newton Santos 0x0, inclusive vai ficar uma reclamação eterna ao Jesus Valenzuela, árbitro venezuelano, que não marcou um pênalti em cima do Rodrigo Pimpão no jogo, né? E na volta, um Botafogo que pressionava, que apertava, Pimpão até chegou a perder gol. O Grêmio inseguro dentro de casa e no meio do segundo tempo, uma bola cruzada na área, depois de uma falta do Thiago Santos, em cima do Thiago Santos, uma falta cobrada pra dentro da área e o Barrios fez o gol. Exatamente. E o Grêmio vai, passa do Botafogo, tira o Barcelona de Guayaquil e é campeão em cima do Lanús. Foi um jogo fundamental e muita gente ainda diz até hoje que se o Barcelona, perdão, que eu acabei de falar do Barcelona de Guayaquil, mas se o Botafogo tivesse tirado o Grêmio, o Botafogo seria campeão, que é inédito na história do clube. É porque também aquela Libertadores lá, ela ficou bem fraca, né? A Chaves estava bem ao contrário desse ano. Foi a última Libertadores com o final... Você não concorda? Não. Tinha River Plate, Lanús. Quem é Lanús na Libertadores? Peraí. Foi a penúltima O Lanús era atual Barcelona de campeão Guayaquil. argentino. Não, Era atual mesmo campeão assim. argentino. Não, eu O discordo. River tinha feito 8 no Jorge Wilstermann na fase anterior, Foi no time uma do Gajardo. Pois é, isso que eu tô dizendo. Foi uma das Libertadores que teve um chaveamento de oitavas de final pra frente mais fraco Pois é, dos últimos, sei e lá, o 30 Jorge anos. Wilstermann tinha tirado o Atlético nas oitavas, o Atlético Mineiro nas oitavas. Mesmo assim, eu não concordo. Acho que só passou time fraco nessa época. Tinha Guarani do Paraguai, tá aberto aqui. Godoy Cruz da Argentina. Godoy Time Cruz que não é fraco. chega, cara. Time que não chega. O Barcelona de Guayaquil é um time que chega com mais frequência, mas naquela época não tava tão consolidado como, sei lá, no ano passado que chegou foi 2020, chegou na semifinal. 2020. Chegou na 2020, semi que era pro Flamengo. semifinal. Na minha Tirou o opinião, Flu, essa né? foi a Libertadores mais fraca. E realmente, quem passasse desse jogo entre Aliás, Grêmio 2021 que o Flamengo eliminou e perdeu a final pro Palmeiras. e passasse desse jogo do Grêmio com o Botafogo, realmente ia ser campeão. E foi realmente o que aconteceu, né? O Grêmio passou do Botafogo a duras penas, pegou lá depois o Barcelona e pavimentou o caminho pra ser campeão de novo. Agora, voltando da Libertadores de 2017 para o Brasileirão de 2023, o Grêmio e o Botafogo têm bons coadjuvantes também, né, Danilo? O Bitelo jogando muito no Grêmio, o Eduardo jogando muito no Botafogo. A gente tem a turma Botafogo da Paraíba, né? Carlos Alberto fazendo gol. O Tiquinho é o artilheiro do campeonato, que é o principal jogador. Mas tem também o Luiz Henrique. Luiz Henrique, outro jogador paraibano. Eu tava brincando até no meu post, que é a ala Botafogo da Paraíba do Botafogo. A metade da estrela vai ficar vermelha, né? Exatamente. E os caras estão jogando muito, né? Tem bons coadjuvantes. É um jogo que vai além de Tiquinho Soares e Luiz Soares. Né? São dois times que estão bem encaixados, né? De forma geral. O Botafogo a gente tá falando dos jogadores ofensivos, mas tem o Lucas Perry, que tá jogando bem. O próprio Cuesta tá fazendo um bom campeonato brasileiro, que era um zagueiro que já tinha uma história boa no Inter, depois demorou um pouco pra encaixar, ele caiu, tá voltando agora. O Botafogo você falou o Grêmio você falou do Bitelo, tem o Cristaldo, tem o Vila Sante, que é essa trinca de meio campo do Grêmio. O Vila Sante é um jogador mais, assim, defensivo. Felipe Carbajo né? também, que foi outro que veio nesse ano, exemplo do Cristaldo. O time do Grêmio tá bem encaixado atrás também. Ainda tem o Ferreirinha, que é um bom jogador, que tava lesionado, tá voltando um pouquinho e tal. Ele já. No jogo contra o Bahia, né? Já deu uma assistência boa. Sim. E também outras opções, como o Cuiabano, Everton Galdino. O time do Grêmio tá ficando bem encaixado. E uma coisa que eu vejo de diferença, pelo menos na montagem defensiva, o Danilo falou bem do Cuesta, que é um zagueiro conhecido no futebol do Sul por ter atuado muito tempo no Inter. O Grêmio, a diferença do Botafogo, tem uma variação maior no sistema de zagueiros, né? Porque quando o Renato quer, o time joga com a linha de 3, né? Com o Bruno Vini, com o Bruno Alves e o Kahneman, né? Às vezes variando ali da forma como tá, né? A exemplo do Ferreirinha, o Pedro Jeromel também é questionável, mas não deve jogar.
E vai variando. Acho que essa variação da defesa pode ser um dos detalhes interessantes pra gente observar nesse jogo, que pode ser uma vertente pra ver o que será desse resultado, porque o Grêmio com um jogador a mais atrás ou à frente, dependendo da circunstância do jogo, pode acabar levando a melhor. Infelizmente, Danilo, não teremos o duelo entre os gêmeos, né? O Fábio e o Rafael, né? Exatamente. Essa semana eu vi até com um negócio engraçado, que eles ficavam falando que o Fábio ele toma 3 cartões amarelos pra ele jogar no Botafogo no lugar do Rafael e eles ficam invertendo. Aí, quando é o jogo dos dois, eles não vão jogar. E, realmente, né? É uma questão curiosa, os dois foram revelados pro Fluminense, né? Passaram pelo Manchester United e tal, voltaram pro Brasil recentemente. E é uma pena, né? É sempre legal ver esse confronto entre esses dois. Sim. Cara, eu até recomendo pra E você. era problema da documentação, né? Essa coisa do gêmeo jogar no outro time, essa coisa toda. Eu até recomendo pra você que tá assistindo, tem um livro excelente do Alex Ferguson sobre liderança, um livro da capa branca. E ele fala sobre o Rafael e o Fábio quando ele levou os dois, tirou do Fluminense, né, pra levar pro Manchester United. É muito legal essa história. E algumas coincidências, né, algumas curiosidades sobre esse jogo entre Flamengo, a gente vai falar de Flamengo e Palmeiras daqui a pouco, entre Botafogo e Grêmio e Botafogo. A torcida do Botafogo morre de amores pelo Renato Gaúcho, e aí a gente remonta o Campeonato Brasileiro de 1992. O Renato Gaúcho era o camisa 7, o ídolo do Botafogo, um timaço do Botafogo naquela época. E aí o Botafogo chega à final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, e o Flamengo ganha a primeira partida por 3-0, gols do Gaúcho, Nélio e Júnior. E aí na segunda-feira, posterior ao jogo, o Renato Gaúcho vai para um churrasco com o centroavante Gaúcho, jogador do Flamengo. E aí a diretoria do Botafogo naquela época fica irritadíssima e expulsa o Renato Gaúcho do Botafogo. Ele virou persona não grata do Glorioso desde então. Então a torcida do Botafogo morre de amores pelo Renato Gaúcho. E tem uma outra curiosidade que une o Cláudio Caçapa e o Renato Gaúcho, que eles têm títulos em cima do Lanús. O Cláudio Caçapa surge no Atlético Mineiro como zagueiro, nos anos 90, 1997 ele era da base do Galo, e aí é promovido ao elenco principal. Praticamente não joga naquela temporada, mas fica fazendo parte do grupo ali. E o Atlético Mineiro é campeão, sob o comando de Emerson Leão, da extinta Copa Conmebol, em cima do Lanús, em 1997. E ali o Cláudio Caçapa começa a mudar de patamar. A partir de 1998 ele começa a entrar na zaga do Atlético Mineiro e passa a ser o zagueiro que depois era respeitadíssimo no futebol mineiro, foi jogar no Lyon da França, conquistou muitos títulos. Essa é a história do Cláudio Caçapa. Então o Lanús tem um pouquinho a ver com a mudança de patamar do Cláudio Caçapa. E tem também a ver com a mudança de patamar do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho conquista a Libertadores em 2017 em cima do Lanús, e aí se torna um campeão sul-americano, um campeão continental. Uma história que une os dois treinadores aí de Grêmio e Botafogo nesse jogo. Outra curiosidade, o Botafogo, em determinado momento de sua história, lá em 2010, vai buscar um ídolo uruguaio para manter aquele elo, aquele link com a torcida. Louco Abreu vem, né, Danilo? E dá o título carioca de 2010 para o Botafogo. E agora o time do Grêmio apostando muito aí no Luis Soares como link com a torcida, o ídolo da torcida, e ele conseguiu isso nesse período. Alguém mais quer falar sobre Grêmio e Botafogo ainda? Dois times que ainda não venceram o Campeonato Brasileiro na área dos pontos corridos. Exatamente, sim. Botafogo 95 e o Grêmio 96. Né? São secas bem semelhantes. Isso aí é verdade. Só queria te perguntar, qual que é a data de hoje? Hoje, 7 de julho. 7 do 7. O Botafogo não gosta de 7, né? Mas vai jogar no dia 9. Vai jogar no dia 9, mas pelo menos a gente tá gravando e falando de Botafogo. Coisa de botafoguense pega, você já me falou algumas vezes. Que isso, não. Mas acho que o Paulo é botafoguense, hein, cara? Não, tenho família botafoguense, mas não sou botafoguense. Eu acho bacana esse duelo entre Grêmio e Botafogo. E eu quero fazer uma pergunta pra vocês, pra gente passar pro próximo jogo. Vai ser a ponte pro próximo jogo. Quero que vocês respondam rapidamente. Por que Flamengo e Palmeiras, os times que dominaram aí a Libertadores nos últimos anos, né? O Palmeiras com 2 títulos, o Flamengo também com 2 títulos. 2 times que nos últimos 7 anos conquistaram 5 títulos do Campeonato Brasileiro. Por que esses 2 times, os times mais caros e badalados da América, do Brasil e da América,
estão atrás de dois times que até pouco tempo estavam na Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio acaba de subir da Série B para a Série A e o Botafogo está no segundo ano dele pós-Série B. Por que Flamengo e Palmeiras estão atrás desses times? Acho que o Flamengo é mais por erro. Atrás assim, atrás, né? Mais ou menos. É, né? que O Grêmio mais ou Em menos. relação ao Botafogo, sim, mas o Grêmio um pouco menos, né? Acho que o Flamengo foi mais por adaptação, né, ao Jorge Sampaoli, né? Demorou um pouquinho para se encontrar, igual a gente tá vendo agora aqui com a sua teoria do segundo semestre, né? Talvez se o Jorge Sampaoli fosse a escolha lá... Deixa eu explicar para quem não sabe. A teoria do segundo semestre é que o Flamengo é um time desde 2019 que só joga bola no segundo semestre. E ganha. quando joga, ganha alguma coisa. Essa que é a tese do segundo semestre. Agora, se o Flamengo tivesse escolhido o Jorge Sampaoli lá no início da temporada, né, a gente já teria um Flamengo pronto. No lugar do Vitor Pereira. Se tivesse o Vitor Pereira e tivesse o São Paulo. O Flamengo com certeza estaria pelo menos na segunda posição. Aí, Paulo é terceiro, bicho, um ponto atrás do Cara, Grêmio. mas tá atrás. Que Marlon isso, acabou de falar, vai brigar com a tabela? É um ponto, mas é um ponto. Um ponto faz diferença lá na 38ª. Eu digo né? principalmente eles estão atrás do Botafogo, né, cara? Sim, é verdade. Não, em relação ao Botafogo, também. sim. O Grêmio é questão de calendário, né? O Grêmio tem só o brasileiro pra O legal é jogar. que Copa do Palmeiras e Brasil, Flamengo né? ganharam E do a Copa do Grêmio, Brasil, né? Em Sim. casa, né? O Flamengo ganhou a vitória dele. Foram Foi duas sofrida. goleadas, né? Foram duas goleadas. Mas a do Palmeiras é diferente da do Flamengo porque o Grêmio não tinha Soares, né? O jogo foi no sintético do Allianz Parque. Essa pergunta que eu fiz é até uma resposta que o Paulo e o Danilo vão dar na edição de sábado no Correio Exatamente. Brasiliense. Por que estão atrás do Botafogo? Eles vão responder. Mas aqui a gente está tratando, assim, preliminarmente sobre isso. Eu acho que um ponto que une os dois são alguns tropeços pontuais na temporada, algumas crises que não chegam a se adaptar, né? O Flamengo, com a turbulência que durou bem mais, né, dentro do período do Vitor Pereira, perdendo os campeonatos que perdeu, e depois para poder achar um novo técnico, essa coisa do volta Jesus, não volta Jesus, chega o Sampaoli, demora a arrumar o time, uma hora joga bem, outra hora não joga. Acho que o Flamengo ainda tá se adaptando ao Sampaoli e vice-versa, mas tem esse ponto. Acho que e toda essa turbulência, ela passou pro lado do Palmeiras depois da data FIFA, né? Que depois que tiveram os amistosos, o Palmeiras não ganhou mais. São 3 derrotas e um empate, né? E logo o Palmeiras, que é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro, junto de Bragantino, Atlético Mineiro e Fortaleza. São 5 empates. E até por isso que tá tão longe esse do Botafogo, porque até 3 rodadas atrás era o único invicto. Eu não consigo arrumar uma explicação pra dizer por que eles estão atrás do Botafogo de forma tão simples assim. É porque o Botafogo tá bem demais, Teve confronto direto, né? Eles teve perderam confronto direto. O Botafogo ganhou dos dois. Vai pegar o Grêmio agora. Mas assim, em relação ao Grêmio, a gente até consegue tentar explicar isso aí que o Paulo falou, tem certa razão, mas o Botafogo é porque o Botafogo tá bem demais. Vou até parodiar o André Rizek, que falou essa semana no Seleção, falando da questão do João Martins, né, que ele tinha falado do sistema. O sistema que tá atrapalhando o Palmeiras ganhar é o sistema tático do Botafogo. O Botafogo tá bem demais. Não é assim, a gente não pode tentar reduzir também porque que o Palmeiras, apesar de ter um bom elenco, e o Flamengo estão atrás do Botafogo agora. Do Grêmio a gente consegue explicar. A questão de calendário ali, o Paulo falou bem, um tropeço ou outro que impactou. Mas, cara, eu tava pensando aqui nos jogos do Flamengo e do Palmeiras, que eles perderam pontos. E assim, o Flamengo e o Palmeiras perderam pontos pro Bragantino, por exemplo. E o Botafogo tá lá somando ponto toda a rodada. Então, assim, é muito mais por méritos do Botafogo, porque talvez de deméritos de Flamengo e Palmeiras. Eu, pelo menos, em relação ao Botafogo, eu vejo assim. Eu acho também, Danilo, que o Flamengo tá pagando um pouco, tá ali atrás um pouco por causa da troca de técnico, né? Sim. Você tava com o Dorival, depois você tava com o Vitor Pereira e depois você tava com o Sampaoli. Nenhum time passa impune com tanta mudança em tão pouco tempo. E são estilos totalmente diferentes. O Dorival era um estilo, o Vitor Pereira era outro estilo e o Sampaoli é outro estilo. O Flamengo ainda não, por incrível que pareça, o Flamengo nem tá jogando no estilo Sampaoli ainda. Tá jogando ali uma coisa... Vai começar Meio aos Aquela Isso. adaptação que eu disse há pouco, isso aí é verdade. E eu acho que o Palmeiras tá um pouco atrás também, porque também não é fácil você encaixar um cara no lugar do Danilo, do seu xará Danilo. Não é fácil você enxertar no time um cara como o Arthur, que é um bom jogador, no lugar do Gustavo Scarpa. Isso não é fácil, isso leva tempo. Alguns jogos é possível jogar com esses caras ali e conseguir, né, manter a performance. Então eu acho que isso não é determinante, mas eu acho que é um pedacinho, uma porcentagem, um percentual, não sei se você concorda, Parrini, Sim. de
dessa discrepância um pouco nesse nível do cara. Nada, eu concordo com o Danilo, nada tira o mérito do Botafogo, que realmente, cara, um time que ganha 13 rodadas, um time que ganha 11 jogos. Exatamente. E perde 2, ou seja, essa campanha só é inferior até a 13ª rodada do que o Corinthians do Carille em 2017. Porque o Corinthians daquela época tinha 11 vitórias e 2 empates. Então é sensacional a campanha do Botafogo, ninguém tá tirando mérito, a gente tá só debatendo por que esses dois times caríssimos estão atrás de um Botafogo que se adapta ainda à era SAF, né? Exatamente. E também eu acho que pelo menos nessas posições que você falou, tanto do Danilo quanto do Gustavo Scarpa, o Palmeiras até se acertou, né? Porque não só com o Richard Dias, que já estava no elenco, mas o Gabriel Menino voltou a jogar aquela bola que havia voltado a jogar ali em 2020, na temporada da pandemia. Volta a aparecer bem o Gabriel Menino, voltou a ser titular junto com o Zé Rafael. E o Richard Dias também aparecendo com um fator surpresa, e o Arthur é uma das contratações da temporada. O Arthur, até esse ponto, é uma das contratações da temporada. O problema de fato do Palmeiras é a teimosia da Leila Pereira em não contratar profundidade de elenco. Porque se não tem 2 reservas ali, no caso do Richard Rios, que é um caso raro, do Marcos Rocha, o Marcos Rocha era titular e virou banco até por conta da idade, não aguentava jogar até os 50 anos de idade, ninguém aguenta. Então, tipo assim, o Palmeiras tem poucos reservas para todas as posições, né? Vai lembrar um outro caso, o Flaco Lopes, contratação mais cara da história do Palmeiras. Um pouco tempo de jogo. Bruno Tabata é outro que vai embora. O Flaco Lopes fica, né? Até porque o cara que custou 42 milhões de reais não vai embora de uma hora pra outra do time, né? Vídeo Miguel Borja. Mas o Palmeiras, e sobretudo a Leila, tem que entender que avião não joga. Avião não joga. Já o Palmeiras começa a voar. Daqui a pouco, quando o Palmeiras então tá estiver fazendo viagem sem escala aí, né? Vai jogar lá na Venezuela. Eu acho que o. Mas se fosse por isso, tinha contratado lá no começo do ano o avião. Né? Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras, cara, eles têm vocação pra arrumar problema onde não existe. Cara. Sabe? Avião eu concordo. Não existe, assim. Concordo. O Flamengo, o tempo dele. Se você for levantar os problemas que o Flamengo arrumou. E outra coisa, eles conseguem arrumar problemas onde não tem e vira meme. Porque aí vem o Gabigol e diz que o Flamengo não é um Big Brother. Aí daqui a pouco vira Big Brother porque a gente fica sabendo que o Gabigol discutiu com o Marcos Braz porque não queria ir pro doping. É Big Brother ou não é Big Brother? Entendeu? E eu discordo um pouco de você, cara. Essa discussão do avião é uma coisa ridícula. Ridícula. Sabe? Ela comprou um avião para servir ao clube. Vários clubes hoje, clubes europeus têm avião. Times da NBA, as franquias da NBA, eles têm avião e olha que eles jogam todo dia. Times da NBA também têm profundidade de elenco. Jogam todo. O Palmeiras não tem profundidade de elenco. Nem todos. Eu vou citar meu Chicago Bulls pra você e você vai ficar horrorizado. Então, assim, eu acho que essa discussão do avião é uma polêmica totalmente desnecessária. E ela existe porque a Leila Pereira deixou de dar fantasia, deixou de sustentar o carnaval da Mancha Verde. Porque se a Mancha Verde começa até enquanto ela dava dinheiro pro desfile da escola de samba do Palmeiras, amigona, brother, amiga do peito, ela parou de dar dinheiro pra escola de samba, aí os caras vão lá perturbar o juízo da mulher com história do avião. O avião é totalmente necessário. O erro dela talvez seja, eu vou dizer qual é, a questão de ostentar. O avião, chamou Sim. a imprensa, mostrou. Aí isso irritou a torcida. Agora, essa mesma torcida aplaudia a política do Palmeiras de contratações. Não, a gente não faz que nem um Flamengo que gasta pra caramba lá na Europa. A gente tem olho clínico aqui na América do Sul. Contratou o Mal Merentiel, Flaco Lopes. Eu não acho o Merentiel mal contratado. Mas tá lá no Boca Juniors. Tá no Boca, mas ele foi fundamental se ele fosse fundamental o Palmeiras, ele tava no Palmeiras. Ele fez 2 gols importantes. Não, foi pela gestão errada. Pelo amor de Deus, cara. O Merentiel era pra estar no Palmeiras hoje. Sim, então tá errado. Então tinha reforço. Eu quero dar um rápido pitaco aqui a respeito do avião. Tranquilize isso aqui, pai. Não, é tão importante porque a gente viu o São Paulo na Sul-Americana jogar contra o Puerto Cabelo. Academia Puerto Cabelo, sim. O São Paulo saiu de madrugada no CT, encarou 15 horas de viagem. Mano. Até chegar a Venezuela. A gente não tá falando de uma viagem daqui até a Austrália, como a seleção brasileira tá fazendo pra Copa do Mundo. A gente tá falando da competição continental. Exatamente. Claramente. Né? Torcedor só liga pra logística quando ele tem que colocar a mão no bolso e olha assim, caramba, a final é lá em Guayaquil, a final da Libertadores é lá em Guayaquil, como foi recentemente. Aí o cara fala assim, cara, é duro viajar na América, pô. Cara. Ninguém liga. Agora a mulher compra um avião, cara, pro time ter um pouco mais de conforto.
Sacou? E os caras vão reclamar, avião não é reforço. Pô, pelo amor de Deus, gente, E cara. até o recurso também que for, que seja do avião, pô, não é o mesmo recurso que seria usado no time. Time Claramente não. Agora, o avião é caro, o avião é caro. É caro, mas assim, é um É patrimônio. por isso que o ingresso tá R$170 na mais popular, né? Por isso. Eu só acho o seguinte, até pouco tempo... E ela comprou com o dinheiro dela também, né? Quando o Palmeiras... Clube. Quando tava tudo... E fica pro clube. Quando tudo... Igual a grana do ingresso. Não, ela tem, 170 tipo, ela também abriu, fica. tipo, uma empresa, né, que vai depois. Mas assim, é um patrimônio que eu não Quando sei. tudo dava certo, os caras, a política de contratações era excelente. Pô, descobriu o Vinha. O Flamengo foi buscar o Rafinha no Bayer Leverkusen, nós fomos buscar o Vinha ali. Pô, Piquerez, nós descobrimos ali no Uruguai, a gente não precisa atravessar o oceano para trazer um reforço. Merentiel, repito, se o Merentiel fosse um bom reforço, ele estaria no elenco do Palmeiras. hoje, Ele tá lá no também Boca acho. Juniors e o Boca Juniors tá querendo ficar com ele. E o Palmeiras tá querendo liberar. Ah, trouxe o Borja. Aí, Nini, pô, trouxemos o cara que fez, arrebentou nas semifinais da Libertadores. Então, assim, a política de contratações do Palmeiras, ela era exaltadíssima até pouco tempo. Aí agora a mesma torcida, que falta reforço. Pô, cara, eu acho que o Arthur foi uma boa contratação. O Arthur chegou e o Arthur é carrasco do Flamengo, hein? E o Arthur, Fez gol ele contra era o do Bragantino. Palmeiras e foi liberado Era. pro Bragantino, e aí? Também. Exatamente. Eu achei também o Richard Rios é uma boa contratação. Agora, Foi o que eu o que falei. pode estar acontecendo é o seguinte: chegou o duelo com o Flamengo, olha as contratações dos caras: Luiz Araújo, Agostinho, Rossi. Olha, estão querendo trazer o Claudinho. Pô, quem que a gente tá trazendo? Ninguém. Aí o cara fica bolado. Aí eu entendo a cabeça do torcedor. Entendeu? Entendo perfeitamente. Agora, isso não quer dizer, cara, que o Flamengo, com esse bando de reforços, se isso fosse. Se a Claramente. contratação de reforços fosse determinante pro sucesso de um time, o Flamengo teria mais títulos que o Palmeiras. E o Palmeiras é um time mais estável do que o Flamengo. Muito mais. Eu entendo que a política, inclusive, só pra deixar o parêntese final, o Flamengo tá se enganando com o Agostinho Rossi. Vamos ver, Tá se vamos ver. enganando. Então vamos ver. O Matheus Cunha, pra mim, tá fazendo um bom campeonato. Vamos ver como é que vai ser essa E pra mim transição. não deveria deixar a O titularidade Flamengo, do o Flamengo tem uma pequena crise ali no gol que ela pode a qualquer hora ela estourar, entendeu? Porque você tem... o Hugo agora tá indo embora, se despediu, tudo bem. O Hugo, lamentável, né? Porque É triste, eu o também Hugo, acho triste. O Hugo é curioso até, né, Danilo? O Hugo surge numa partida contra o Palmeiras, cara, em que o Flamengo não tinha time pra enfrentar o Palmeiras. Verdade, né? E o Hugo sai 2019. na véspera de um jogo contra o Palmeiras. Assim, muito triste essa Conexão, trajetória. É 2020, na verdade, né? Quando ele surgiu ali, cara, era o novo Dida, era o novo goleiro do futebol brasileiro. Inclusive, havia sido convocado pra seleção. E agora tá fora. Mas ele vai jogar Summer League da NBA, depois de ter treinado com o Jimmy Butler? Não, mas ali foi uma brincadeira dos caras ali. Eu nem questiono muito isso. Mas o Flamengo tem uma bomba relógio ali. Porque você tem o Santos, baita goleiro, caladinho na reserva. Você tem o Matheus Cunha, que tá pegando muito. E aí, como é que você de uma hora pra outra diz assim, o titular agora é o Agostinho Rossi? Acho que é uma coisa que vai com o tempo também de treinamento. E pelo perfil dos três jogadores que você falou, acho que não explode por causa disso que você falou. O Santos não é do perfil dele fazer, sei lá, um escândalo público pra ser titular, não me parece, né? Não. O Matheus Cunha tá começando a ganhar o espaço dele agora. Então, assim, se porventura, o Flamengo tem 3 competições no ano. É jogo quarta, domingo. Quarta, sábado, né? Agora a logística é essa. Vai ter que ter o goleiro de Copas e o goleiro do Brasileirão. Vai ter que ter o goleiro de Copas e o goleiro do Brasileirão. Porque ano passado era só o Santos que fazia esse trabalho nos dois. Agora tem o Matheus Cunha que tá passando a segurança, tá chegando mais um, porque a gente já tá falando isso agora. Mas vamos puxar lá pra fevereiro, março, quando o Santos não tava bem. E o Matheus Cunha não tava lá, né? Lá grandes coisas também, né? Não tinha tido espaço ainda, as oportunidades. A gente tava pensando aqui, o Flamengo precisa de um goleiro. O Flamengo trouxe um goleiro. Agora tem 3 goleiros que podem corresponder, sendo que o Santos saiu do gol em baixa. Profundidade de elenco. Já que você quer tratar assim, é profundidade de elenco. Profundidade de elenco. Ainda sobre arranjar confusão onde não tem, eu concordo em parte com a reclamação do auxiliar do Abel João Martins. no jogo contra o Atlético Paranaense. Realmente a falta cometida em cima do Endrick é cabulosa, assim, cara, se o árbitro não enxergou aquilo, né, nem cartão amarelo pra ele, é vermelho. E a CBF É uma lona vermelha a aquilo, não é um CBF cartão. inclusive deu um cartão vermelho pra ele, né? Mandou lá pra reciclagem, tal. Ali tudo bem. Se ele tivesse encerrado a reclamação dele ali,
Agora, quando ele coloca em xeque o Campeonato Brasileiro, Realmente. sem saber um pingo da história do Campeonato Brasileiro, quantas vezes o campeonato teve bicampeões em anos consecutivos, quantas vezes teve recentemente, tricampeão. né? Flamengo. Flamengo O Palmeiras Se foi ele 2 vezes campeão em anos consecutivos. Exatamente. 7-2, 7-3. Isso a gente colocou considerando desde 71. Se você for atrás, tem... Tri. Exatamente. Sim, então, e assim, considerando Cruzeiro foi até atrás, bi. o Palmeiras Aí- foi campeão no mesmo ano 2 vezes, né? Em Aí- 67. aí mais 2 problemas que o Palmeiras cria. O Danilo já falou sobre isso. Vira meme por causa do sistema. Uhum. Tá, até a torcida do Flamengo Criou faixa. tá zoando, Faixa lá. fazendo zoação lá. E o time fica sem falar, cara. Ninguém dá entrevista. Ou seja, você pune o torcedor que quer saber sobre o clube, quer saber informações do Abel Ferreira, quer saber informações do jogador Y, do jogador X, quer ouvir o seu ídolo falando, e o cara agora Pois é. tá impedido de falar. O Zé Então é isso que Rafael eu chamo- falou e vai pra então- STJD, por Então, exemplo. mas a gente volta lá que eu falei. Ele falou Exatamente. irresponsavelmente. Ele falou Se ele tava irresponsavelmente. ali pra falar, e na situação que o Palmeiras tá revoltado com a arbitragem, Porque, outros jogadores podem porque falar se, também. se o Zé Rafael diz dentro do campo que foi roubado, isso vai lá pro barzinho, cara. Na hora que o palmeirense encontra com o corintiano, que os caras estão lá de boa, É, tomando uma. De fato, Ele aí vai falar assim, outra porque foi circunstância. roubado. Aí um cara saca a arma pro outro, o pau começa a quebrar lá no bar. Não é o Zé Rafael que é responsabilizado por isso. Entendeu? Então eu acho que o jogador tem que ter cada vez mais consciência E claro. disso também. Até para que ele mesmo não apanhe dentro do gramado, cara. Como a gente tem visto aí, os torcedores tentando entrar com faca, com arma, pra agredir o jogador. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. O jogador tem que ser disciplinado em relação a isso, cara. Ter cuidado com o que fala. Porque Entendi. se a gente trouxer pra fora do futebol, você fazer uma falsa acusação pode até ter sanções penais, né? Então, assim, tem que pensar um pouquinho também no que ele fala, a forma como ele fala. Tudo bem ele reclamar, mas ele tem que escolher melhor as palavras. Você vê, o Abel Ferreira julgado. João Martins também vai ser julgado. Vai chegar um tempo que quem é que vai comandar o Palmeiras? Exatamente. Não tem técnico, não tem auxiliar. E assim, o problema não tá no sistema, o problema tá neles, a forma como eles reclamam. E só para encerrar essa questão de Palmeiras e Flamengo, o trabalho das duas diretorias é excelente. Não se discute isso. O trabalho que foi feito no Flamengo, iniciado pelo Eduardo Bandeira de Melo, depois continuidade com o Landim, isso aí não se discute. Você ter dinheiro para você contratar os jogadores que você tem com austeridade, isso não se discute. O trabalho iniciado pelo Paulo Nobre lá atrás no Palmeiras e depois foi passando pelo Gagliotti, agora chegando na Leila, também sensacional. Pô, o Palmeiras tem uma coisa que o Flamengo não consegue, cara. O Flamengo queria ter o Jorge Jesus até hoje. É. O Palmeiras tem o Abel Ferreira até hoje. Deve ter A muito decisão, tempo aí, a né? decisão do Jorge Jesus, e isso parte da torcida do Flamengo, Ele tirar um ano sabático, que ele falou que ia tirar também. O Abel fala demais, não vai ficando sabático nenhum. não. a decisão do Jorge Jesus ao abandonar o Flamengo depois de ter renovado o contrato, a torcida do Flamengo não leva em conta isso, ela foi desastrosa para a sequência do Flamengo, do projeto do Flamengo. E pro Talvez- próprio Jorge Jesus, que ele foi Talvez chutado de se o novo do Jorge Jesus Benfica. tivesse continuado, o Flamengo teria conquistado mais títulos, inclusive o bicampeonato da Libertadores. O Rogério Ceni chega ali em cima da hora para tomar conta. E o Palmeiras conseguiu segurar o Abel Ferreira até hoje. Então isso aí não se discute isso. Agora, que eles fabricam as próprias cascas de banana, cara, isso aí é indiscutível. E eu acho lamentável. A gente tem o nosso produtor vascaíno, diz que o nosso tempo tá acabando. A gente vai falar agora de Red Bull, Bragantino e São Paulo. O Danilo que tem chamado o Bragantino de um time fora da caixinha, um trocadilho com Pedro Caixinha, que é o técnico português. Depois da data FIFA, né? O Bragantino evoluiu demais. Já era um time assim, o Bragantino ele sempre foi um time organizadinho. A gente tá falando sempre de Palmeiras e Flamengo em questão de gestão, mas o Bragantino, dentro do que ele se propõe, ele faz muito bem. Exato. Ano passado no Brasileirão, no Campeonato Brasileiro, que eles ficaram, eu não vou recordar a posição, mas ficaram bem abaixo. Foi um ano assim, acho que fora da curva do que esse time do Bragantino vai fazer. É um time que quer pra sempre estar beliscando ali uma Libertadores, aí joga uma Sul-Americana igual esse ano, chega nas fases decisivas. E Foi finalista já, desde que virou Red Bull, foi né? finalista, perdeu pro Atlético Paranaense. Fez um bom Campeonato Brasileiro em 2020, se não me engano. 2021, uma coisa assim. Aí no ano passado foi mal, nesse ano tá começando a retomar. E é um time perigosinho, é um time que é sempre bem organizado, que faz contratações pontuais. É aquele tipo de time que não tem uma pressão tão grande do cara chegar lá e desempenhar em termos de torcida. Então, assim, o Bragantino é um time pra gente ficar de olho, não só agora, mas também Concordo. nos próximos anos aí. E é um jogo que lembra a final, foi final de Campeonato Brasileiro, né? Não era Red Bull, mas era Bragantino. Em 1991, Clube Atlético. São Paulo e Bragantino decidem o título.
E sobre essa questão do Bragantino, eu também acho que o perfil do Pedro Caixinha encaixa muito bem nessa coisa do... Caixinha encaixa. Outra vez que não foi intencional, mas acaba juntando muito certo, né? Que vale lembrar, o último trabalho do Pedro Caixinha foi no Tajeres, né? O único técnico português da história do futebol argentino. Tajeres, depois inclusive é a única SAF da elite do campeonato argentino, é o Tajeres. Eliminou São Paulo da Libertadores, né? Sendo uma zebra, acabou eliminando São Paulo da Libertadores. Foi longe na própria Libertadores, no grupo do Flamengo. Deu trabalho pro Flamengo, né? Na campanha do título. Chegou às quartas de final, pôde até eliminar o Vélez e reencontrar o Flamengo na semi. Acabou caindo nessa chave. Então, é um trabalho consistente dele pra poder colocar o Bragantino de novo nos trilhos. Igual o Danilo falou no ano passado, o Bragantino teve um campeonato brasileiro um pouco mais abaixo e foi isso que tirou o Maurício Barbieri do cargo, que foi o único motivo, vamos dizer assim, que tirou o Barbieri do cargo, que era o técnico mais longevo até que Abel E Ferreira. ainda demorou um bom tempo, né? Mesmo o time mal, ele Foram ficou quase lá. 4 anos do Maurício Barbieri no Bragantino. E Foi saiu por tudo? isso. Eu quero, Foram 3 anos e uns quebrados. pra finalizar, Red Bull Bragantino e São Paulo, eu quero dar uma linda notícia pra torcida do São Paulo. Será? Alexandre Pato deve ser relacionado para a partida contra o Bragantino. Houve ironia? Vamos Não. responder. Dizendo que eu estou apenas informando a torcida tricolor que é Pode Alexandre pintar. Pato. Eu não desconfio de nada, cara. Depois da ressurreição do Ganso no Fluminense, eu lembro sempre da capa da revista Placar em 2010, que era Aves Raras. Pode procurar aí no Google. O título da capa era Aves Raras. E estrelando Alexandre Pato de um lado e Ganso do outro. Eles eram os caras que iam mudar a história da seleção brasileira ali, depois junto com o Neymar. O Neymar seguiu, Em né? tese já tá respondendo a pergunta que o Paulo fez lá no segundo, terceiro podcast. Pra que o Pato tava vindo pro São Paulo? São Paulo tá sem o Caleri, tá machucado. O Luciano também saiu machucado, não Galopo sei se há joga, tá sem o anos. Galo. Tá explicado, ó, vai chegar, vai jogar e tá na quarta posição. Exatamente. Agora, Vitor Parrini. Fernando Diniz é o técnico interino da seleção brasileira. E o primeiro teste dele vai ser contra o Internacional, né? Técnico compartilhado, técnico Uber, né? Compartilhado com a. nova, É o hein? técnico Uber, é o técnico compartilhado com a CBF. Fluminense e CBF aí nesse combo. E aí ele Polêmico. vai enfrentar o Mano Menezes. E o Mano Menezes já Criticou disse. ele, né? O Mano Menezes já disse que, cara, que doidice é essa, né? E o Mano Menezes eu posso fosse falar, com ele, eu ele posso não ia falar falar rapidamente sobre o sentimento do Mano Menezes. O Mano Menezes é um cara que se acha sacaneado pela CBF. Não a CBF de hoje, do presidente Edinaldo Rodrigues, deixar Dói claro. bem aqui, né, nele. Bem aqui. Mas a CBF de Marco Polo Del Nero e José Maria Marim. José Maria Marim era o presidente. E o Ricardo Teixeira convida o Mano Menezes para assumir, tocar um trabalho de renovação em 2010, depois de Muricy Ramalho recusar o cargo. O Mano Menezes assume, toca o trabalho até 2012, conquista um Superclássico das Américas dentro de La Bombonera, algo raríssimo, Brasil e Argentina jogando dentro de La Bombonera. E quando termina esse jogo, o Marim e o Marco Polo Del Nero, parabéns pelo título, mas o senhor está demitido. E aí Luiz Felipe Scolari assume o cargo e amanhã nós O resto é vamos história. e amanhã nós vamos lembrar 9 anos do 7-1, amanhã 8 de julho de 2023. Ano que vem faz 10 anos. 10 anos do 7. Viajou um tanto que até perdeu a conta de quantos anos faz. 7-1 vai fazer 9 anos e ano que vem 10 anos. E é isso, Parrini. Eles vão se enfrentar no Beira-Rio. O Mano Menezes falou que é arriscado, né? Essa escolha do Diniz aí, o técnico compartilhado. Eu concordo com ele, né? O Mano Menezes já sentiu a pressão de treinar uma seleção brasileira, ele sabe da cobrança. E assim, eu vou muito na linha dele porque o Fernando Diniz vai encontrar grandes problemas, hein? Ele já vai enfrentar o Internacional. O Fluminense não vem bem, né? Deu uma queda no finalzinho desse primeiro semestre. E a gente tem ele agora com o Internacional que tá numa crescente, né? O Internacional melhorou, né? Passou por aquela pindaíba toda e agora tá mais tranquilo. Então, assim... Peronomútil. Não, ele tava arriscando não sair, né, cara? Não, eu tô falando dessa melhora toda, Perdeu né? o Grenal, a coisa ficou feia lá. Tá Sim. classificado
classificado na Libertadores, eu acho que foi o único brasileiro invicto, né? Sim. Na Libertadores. Sim, Então, sim. assim, o Inter tá bem agora. Vamos ver se o Fernando Diniz responde em campo agora essa crítica toda. Vamos ver se vai rolar aquele cumprimento, né? Exatamente. Ou se vai rolar uma polêmica E, cara, aí no final. o jogador do Internacional, pô, tô jogando pro Meu amigo, técnico da Fernando seleção. Diniz, vocês não sabem, vocês não estão pensando nisso, mas ele vai ser o primeiro técnico da seleção brasileira que vai assistir todos os 20 clubes da Série A jogar. Todo Resto. O único. Tá Já pensando viu, nisso, já vai viu. ter, por exemplo, Flamengo e Palmeiras. Normalmente o técnico da seleção ele assistiria esse jogo, né? Grêmio e Botafogo. Estaria lá o técnico da seleção assistindo. O Fernando Diniz vai assistir todos os 20 times da da beira Série do A, gramado. da beira do gramado. Camarote. hein? Por falar em técnico da seleção, e aí eu vou fazer uma pergunta pro Paulo Martins e pro Danilo. O que vocês esperam do duelo entre Luiz Felipe Scolari, Atlético Mineiro, Sim. e Corinthians do Luxemburgo, né? Luxemburgo? Caraca, bicho, aí Que pegou momento, pesado, né? hein? Tem os duelos esperados e o duelo dos desesperados, né? Vamos lá que o nosso tempo tá O passando. Atlético ainda não ganhou. O duelo Com o dos Filipão. desesperados da rodada é Vasco e Cruzeiro pra mim. E aí eu O Filipão- avisei o no Filipão não podcast arrisca- o aqui, Fili- quando a gente falou de Filipão, eu avisei. Filipão não joga do jeito que a torcida do Atlético quer. É. Vocês já estão vendo como é que tá funcionando, Tá né? O último encaixando. jogo contra o América Mineiro aí fez 2-0, o time já ficou atrás lá, tomou um empate. Isso aí foi muito É feio. modo Felipão isso aí, gente. Isso aí foi muito feio e vai demorar um pouquinho até pra adaptar, né? O problema é que no espaço de um mês tem Libertadores, né? Vai enfrentar o Palmeiras. O Filipão é um cara que sabe tirar o Palmeiras, até porque viveu uma vida em particular dentro do Palmeiras e foi o próprio Carrasco no ano passado pelo Atlético Paranaense, só que agora com bem menos tempo pra fazer isso, né? Ver, né? Eu acho. Tem muita gente colocando Atlético Mineiro e Palmeiras antes de passar lá pelota, que é uma semifinal antecipada de Libertadores. Tem muita gente colocando assim, eu discordo. Mas tem muita gente que coloca Atlético Mineiro e Palmeiras como semifinal antecipada. Que aí pela frente, Independente do Vale não vai fazer barulho, Racing, Deu Boca... Vale não fazer barulho, toma cuidado, o que você tá vai. falando. Você não conhece o Deu Vale direito, não. Não, ele tá falando que que- outras pessoas falam isso. Pra mim, nenhum dos dois vai à final. Pra mim, o finalista do lado esquerdo é o Boca. Eu acho realmente a gente chega num momento assim que dá até um pouquinho de tristeza quem acompanhou o futebol nos anos 90, 1990 e tal, quem era o Luxemburgo e quem era o Luiz Felipe Scolari, O tempo passa, os né? duelos entre eles assim. O tempo passa, mas o Carlo Ancelotti, que é da idade deles, está aí em altíssimo nível, cara, por exemplo. Tem vários treinadores da idade deles que estão, assim, voando ainda. Entendeu? Eu acho que realmente faltou um pouquinho de reinvenção para eles. O estilo do Filipão a gente sempre sabe, a gente sempre conhece qual é. E é competitivo. O Filipão até conquistou títulos recentes, Campeonato Brasileiro, chegou a uma final de Libertadores. Super bacana isso. Agora, você olhar realmente quem eram e quem são hoje, você levando em conta que o Carlo Ancelotti pode assumir a seleção brasileira, praticamente da mesma geração deles, é impressionante. Uma vida distinta. Eu sempre gosto de dizer, em 2003, Carlo Ancelotti levava o Milan ao título da Champions contra a Juventus. 2003. Nesse mesmo ano, Vanderlei Luxemburgo era o primeiro campeão na era dos pontos do Brasil corridos. também, né? Copa do Brasil, Foi, tríplice coroa. Tríplice coroa do Cruzeiro. Então a gente tá falando de 20 anos. O que virou Ancelotti em 20 anos, hoje é técnico do Real Madrid, altíssimo nível, comandando um processo de renovação incrível lá no Real Madrid e pode assumir a seleção brasileira. E o que virou o Luxemburgo em 20 anos. Isso aí eu acho que O responde tudo. Luxemburgo tá perigando ser demitido ainda, né? Sim, Exatamente. é verdade. Esse Mas jogo o aí. Luxemburgo no ano seguinte chegou em final de Libertadores, por exemplo. Sim, chegou. Mas é Mas é o que eu digo. Eu tô falando a linha. Eu tô pegando. que foi eu tô campeão pegando- contra o Ancelotti em Eu tô 2003 pegando no Mundial. a linha do tempo, né? Sim. A linha do tempo dos dois, né? Não, mas o Luxemburgo não chegou na final da Libertadores, não. Pelo Santos? Não era, não. Ah, não, o técnico era o Leão. Era o Emerson Leão. Era o sim. Emerson Leão. Eu vou fazer o seguinte: palpite sobre os outros jogos. Começando pelo Parrini, Cuiabá e Bahia. Cuiabá, 1-0. Piscadinha, gol de quem? Davis. Curitiba e América Mineiro. Paulo. Ui, que jogo duríssimo de ver, viu? 0x0. Santos e Goiás. Santos e Goiás, meu Deus do céu. No último que a gente falou do Santos, eu disse que ia ser um jogo ruim com o Cuiabá e eu quase acertei. Porque o Cuiabá depois desandou e fez 3, mas tava 0x0, um jogo fraco até. Acho que vai ser, acho que da Goiás, viu? Ó, o último palpite vai ser dado pelo nosso produtor. Eu vou chamar ele pra vir aqui no microfone porque ele vai falar. Larga essa Pode placa vir de aqui. minuto aí. Fortaleza e Atlético Paranaense, Parrini. Fortaleza.
E esse Fortaleza. daí é outro jogo, tipo, a gente tá falando de G8, mas é quase um confronto direto dos que a gente tá falando. O Atlético tá em nono e o Fortaleza em 11º. Quem ganhar desse jogo aí deve entrar no G8. Pode entrar. Vem aqui no meu microfone, produtor, que eu quero que você Vem aí, Cadu dê uma Barra, aula. vai ganhar Eu vou seus- até levantar aqui da cadeira. Você vai falar sobre Vasco e Cruzeiro. Se apresente para o nosso público. Fale aí sobre Vasco e Cruzeiro, antes da gente terminar. Lá vem ele. Senta-se na cadeira, Gente, diga muito lá. prazer, Cadu Ibarra aqui. E assim, já tá na hora do Vascão voltar, né? Eu não sou, Vai olha, voltar. sem clubismo algum. 2x0, Ah, é? não dá? Bom, 2x0 Vasco, 2x0. Concordo. Não. Golzinho do Peck. Pra voltar, vai entrar no segundo tempo, vai fazer um O golzinho. que você acha do senhor Lucas Prato? Ah, assim, irmão, pra quem tá sofrendo com Pedro Raul, tá difícil, né? Tá difícil. eu concordo que tá na hora do Vasco voltar pra Série B, né? Já é momento, já. Não, Pois é. da Série B não, que isso? Série B. Voltar pra... O Não, Vasco já é campeão. Que não tá na isso? câmera até porque você não tá operando lá. Qualquer coisa eu vou É. apertar o botão e vou dizer aqui. Não, ó, No eu que áudio tô da cuidando verdade. aqui, eu que tô o cuidando. Vasco da Gama já é campeão da Série B 2024. Não é não. O Vasco não contratou ninguém ó, e não vai ó, contratar. Meu palpite aqui, Vasco vai acabar o Campeonato Brasileiro desse ano O em Vasco vai acabar. 13º. terminar a frase. 13º é o lugar, Tá, tá bom? gravado, hein? Obrigado. Pode deixar, gravado. valeu. Muito obrigado aí. Esse foi o nosso Cadu Ibarra. Pedi pra produção deixar aplausos pro Cadu Ibarra depois na edição, mas... Que momento, Sensacional Maravilhoso. a participação do nosso produtor. Não poderia deixar de ter Cadu Ibarra aqui falando sobre o Vasco da Gama. Ele e o irmão dele são ilustres vascaínos da redação de Correio Isso, vamos Brasiliense. fazer um palpite concreto aqui, um palpite realístico. O Cruzeiro ganha esse jogo. Sim. Tá bom. É. É o que você falou. Tá E dito. o Cruze- Inclusive o Vasco tá devendo querendo o o técnico Cruzeiro. do Cruzeiro, né? É, tá o querendo Pesolano. tá querendo o Pesolano. Pesolano fica na Espanha. Não, Também acho que ele não vem, não. É. Pra Acho que é um terminar- time real. Consolidado isso, essa informação já. Ele fica no Valladolid. Ah, Pra ok. terminar, vamos descer da Série A pra Série D. Paulo Martins, Sim. o seu palpite sobre Ceilândia e... Na verdade é o contrário, é Real Ariquemes Ariquemes e Ceilândia. contra Ceilândia, na Série D. Real Ariquemes vai- no domingo esse jogo, tá? Jogo no domingo, 4 da tarde, horário de Brasília, 3 horas no horário de Ariquemes. O Real Ariquemes já tá eliminado, o Ceilândia tem a necessidade de vencer pra continuar na liderança. Acho que o Ceilândia papa 3 pontos lá no norte do país. Parrini, pra você, Brasiliense e Interporto, esse jogo na segunda-feira. O Cerejão, né, Danilo? Cerejão, Cerejão. 8 da noite. Vou de Brasiliense, hein? O Brasiliense tá na crescente, ainda sem treinador, né? Sim, vai permanecer com o Luiz dos Reis até o arroz secar. Mas é fazendo simples, até goleou recente, 3x0 também, 5x1. Então, assim, comparado com o material humano dos outros times, eu acho que o Brasiliense ainda sem treinador larga um pouquinho na frente. Agora- Parêntese, o Interporto tem 6 pontos, 3 deles conquistados pelo Brasiliense, única vitória do time na competição. Agora, Danilo, a gente vai ter uma matéria legal nesse fim de semana, também no Correio Brasiliense, a gente vai colocar no site. Danilo, a Série D do Campeonato Brasileiro tem a segunda melhor média de público entre as 4 divisões do futebol brasileiro. Série A em primeiro, eu tava fazendo esse levantamento lá em casa, Série D em segundo, aí depois vem Série C e Série B. Que se Pegou, deve... não sabia isso disso aí, não. aqui se deve isso. Vai ser Surpreendente, uma né? matéria que a gente tá publicando no Correio Brasiliense. Talvez a presença do Santa Cruz lá, né? que leva muita isso. torcida. Estádio eu grande fiquei até também. curioso de saber Não, quem são. não é média de público, não, é média de gols, desculpa. Ah, Eu falei de de gols, público, de falei de gols. Desculpa, reprisando, a Série D tem a segunda melhor média de gols das 4 de divisões, tá? Eu gols. falei errado. Ah, de gols. Assim, normalmente tem um desequilíbrio muito grande na Série D, né? A gente tava falando do próprio grupo do Brasiliense e do Ceilândia. O Real Ariquemes e o Interpol são 2 times bem fraquinhos. O Brasiliense ainda perdeu pro Interpol ainda. Uhum. E tem aquelas goleadas suspeitas Teve o também. 8x1, teve o Interporto. 5x1. exatamente. Foi Interporto? 8-1 pro Iporá. Eu não sei, óbvio que não tem nenhuma veracidade isso daqui, mas no dia do jogo Brasiliense e Real Ariquemes no Cerejão, eu recebi uma mensagenzinha assim, uma imagenzinha escrito lá, que era um jogo com suspeita de manipulação, inclusive. Aí, ó, O Brasiliense foi lá pra 5x1 no Real. Cara, Não tô dizendo nada, não tô acusando nada. O só Real pra Ariquemes deixar levou claro. 3 reservas pra esse jogo. Só pra deixar claro. Só reprisando então, eu devo ter falado errado por um equívoco aqui. A Série D tem a segunda melhor média de gols entre as 4 divisões. Perde só pra Série A. Sendo que a Série C e Série B são campeonatos também mais equilibrados, né? muito Mas, time bem também na mais, Série D, né? Mas Pois é, por isso que tem esse desnível. É questão mesmo de São desnível. 64, né? É. 64, depois 32. E a gente vai explicar qual é o papel de Brasiliense e Ceilândia aí, nessa média de gols alta. Eu quero agradecer, então, ao Vitor Parrini,
ao Paulo Martins e ao Danilo Queiroz por esse nosso debate aqui. A gente focou em 5 jogos, porque realmente são jogos principais, na verdade em 4 lá do G8, e mais esses jogos envolvendo Filipão e Luxemburgo na rodada do Campeonato Brasileiro, a 14ª rodada. Continue acompanhando o noticiário sobre o Campeonato Brasileiro no correiobrasiliense.com.br, no blog Drible de Corpo, nas nossas redes sociais. Eu quero agradecer demais ao Cadu Ibarra. Ibarra é nome de lateral do Hugo Ibarra, histórico do Boca Juniors. Do Boca Juniors. É um sobrenome famoso Seu no parente, futebol. ô Cadu? Seu primo? Ah, beleza. Então eu quero agradecer demais ao Cadu Ibarra, a Mariana Niederauer, Niederauer, editora do correiobrasiliense.com.br. Um abraço a todos vocês. Toco e me voe.